Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o canal O Som do Clarim e nós temos essa proposta de passar para vocês as 13 lições de discipulado. São 13 lições importantíssimas para o discipulado cristão. Vamos aqui ler os títulos das 13 lições e hoje nós estaremos com a lição de número 1, tá certo? Então, lição de número 1, conhecendo a Bíblia. Lição de número 2, conhecendo a Deus. Lição de número 3, conhecendo a salvação. Lição 4, conhecendo a igreja. Lição 5, conhecendo o valor da oração. Lição 6, o discípulo e a fé. Lição 7, o discípulo e a obediência. Lição 8, o discípulo e o dízimo. Lição de número 9, o discípulo e o Espírito Santo. A lição de número 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Lição de número 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. A lição 12, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. E a última lição, a de número 13, o discípulo e o evangelismo. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, este é o canal Som do Clarim. Se você não é inscrito, inscreva-se aí e ajude os nossos conteúdos chegarem a mais pessoas. Então eu quero, antes de nós adentrarmos aqui a lição de número 1, eu quero ler aqui para vocês algo interessante. Prestem atenção, você que é novo convertido, você que é um novo crente, ou você que está chegando à Igreja Evangélica Assembleia de Deus agora, proveniente de outras denominações, é importante que você conheça o nosso credo, em que nós cremos, nossos costumes. Então é interessante você conhecer, porque você agora vai fazer parte do rol de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Conheça sua igreja, a Assembleia de Deus. Tornar-se membro e frequentar uma igreja evangélica é de vital importância para o crescimento na vida cristã. Portanto, é bom que você conheça, em síntese, um pouco da história das Assembleias de Deus, na qual você está dando os seus primeiros passos como discípulo de Cristo. A Assembleia de Deus foi fundada no dia 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, sendo que os nossos missionários chegaram em 1910. Então, 1910 e 1911, quando você ouvir a igreja é de 1910, a igreja é de 1911, não tem erro nenhum, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque inauguração oficial está em 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, pelos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Eles desembarcaram em terras brasileiras em obediência à chamada divina, trazendo a mensagem pentecostal que enfatiza a obra do Espírito Santo na vida do crente. Não demorou muito, a igreja extrapolou as fronteiras paraenses e começou a propagar-se por outros estados, de modo que nos idos de 1934 já alcançava todo o país. Então, em pouco tempo, já alcançava os demais estados. Este crescimento contou com o efetivo de outros missionários que aqui aportaram, bem como de pastores nacionais que logo começaram a ser ordenados ao ministério, como fruto do discipulado dos pioneiros. A Assembleia de Deus conta hoje com milhões de crentes em seus quadros, sendo considerada a maior igreja evangélica do país. Nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, e temos nossas convenções estaduais. Existem estados que têm mais de duas convenções estaduais. A Assembleia de Deus realiza hoje intenso trabalho social, com creches, escolas de ensino fundamental e médio,
cursos profissionalizantes e outros programas de atendimento aos mais carentes em todos os estados brasileiros. Na área de literatura, a nossa casa publicadora, chamada CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora que dá suporte ao trabalho de nossa igreja. Ela edita bíblias, livros, revistas, material didático para a educação cristã, e nós temos um jornal oficial chamado O Mensageiro da Paz. E temos o nosso inário cristão chamado Harpa Cristã, que é o nosso inário no qual nós escolhemos os hinos para os nossos cultos devocionais. Então essa é a igreja da qual agora você faz parte. Queremos abraçá-lo em Cristo e tornar esta sua convivência mais frutífera, a mais frutífera possível, com a recepção que você merece. Não é? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. Então seja bem-vindo à Igreja Assembleia de Deus. Nós temos a lição de número 1, conhecendo a Bíblia. O Salmo 119, o verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já deve ter uma Bíblia em suas mãos. A Bíblia Sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática. Não é um livro qualquer. É o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo que Deus fez para dar a salvação eterna às pessoas, inclusive a você. Através da Bíblia você sabe qual é a vontade de Deus, a vontade de Jesus para a sua vida. E agora que você tomou essa decisão, não somente você tem agora Jesus como seu Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso a Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. A Bíblia está em suas mãos. Dê uma rápida olhada nesse livro que está aí nas suas mãos. Provavelmente veio à sua mente a seguinte pergunta: o que é a Bíblia? Para você descobrir a respeito disso, primeiro você tem que entender que este vocábulo Bíblia significa livros, isto é, vários livros ou um conjunto de livros que é um só, Bíblia. Há uma página em sua Bíblia, logo nas primeiras folhas, onde estão escritos os nomes de todos os livros que a formam. Então, de Gênesis a Apocalipse. Se você tem o Novo Testamento, claro, vai de Mateus a Apocalipse. Se você tem o Antigo e Novo Testamento, vai de Gênesis a Apocalipse. Não se preocupe se alguns deles forem estranhos e difíceis para se ler pela primeira vez. Claro, você está começando agora, o Espírito Santo de Deus está lhe orientando e é passo a passo, você vai desenvolvendo, o Espírito de Deus vai esclarecendo, vai decifrando para você, vai lhe ensinando, vai discernindo para você o texto bíblico, você vai aprendendo como entender, você vai aprendendo a ler sua Bíblia e entender a mensagem de Deus, tá certo? Você concluirá que não pode ser um crente sem a palavra de Deus. Você vai entender que o crente ele precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é a regra de fé e prática, é o nosso livro de cabeceira. A Bíblia é a palavra de Deus porque através dela o Senhor, nosso Deus, se dá a conhecer aos homens. Isso se chama revelação divina. Deus fala conosco através da Bíblia e lendo você pode conhecer o Senhor e entendê-lo e passar a obedecer de todo o seu coração. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 homens de Deus, inspirados em 2 idiomas principais, o hebraico e o grego. Também a Bíblia tem porções em aramaico, mas as línguas originais são hebraico e grego. Hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento. Isso aconteceu há muitos anos porque uns eram profetas, outros eram reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e até cobradores de impostos.
Deus escolheu estas pessoas e as usou, né? Deus as usou poderosamente em seus diferentes conhecimentos da vida humana, mas revelou-lhes a sua perfeita vontade. Deus inspirou essas pessoas para escrever a Bíblia Sagrada, que é inspirada, é a inerrante e infalível palavra de Deus. Como usar a sua Bíblia na igreja? A primeira parte da Bíblia, a qual você começa a ler, se você tem uma Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, a primeira parte é chamada de Antigo Testamento. Contém 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias. Outras divisões você vai aprender depois. No Novo Testamento nós temos de Mateus a Malaquias. Nós temos os primeiros 4 livros, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também conhecidos como a biografia de Jesus Cristo. Ali fala da vida e ministério do Senhor Jesus. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que fala da história da igreja, como a igreja surgiu, e as epístolas até chegar ao livro de Apocalipse. Para o crente encontrar facilmente um texto na Bíblia, cada livro da Bíblia é dividido em capítulos e versículos para facilitar achar aquela porção, aquele texto. Então, tem capítulos e versículos. Os Salmos, ele tem capítulos e versos. As Bíblias estão aí em várias versões, mas existem versões excelentes que você pode usar exaustivamente. Então, se possível, tenha mais de uma versão. Nós prezamos por aquelas versões mais tradicionais. Revista e corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada. Agora tem uma versão muito boa, Almeida Atualizada. Existem outras versões boas também, tá certo? Como usar no dia a dia a Bíblia, a palavra de Deus? Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Você deve usar a sua Bíblia em casa, você deve ler. As dúvidas que você tem, você deve tirar com o seu professor de discipulado, ou com o seu pastor, ou com o seu professor de escola, onde você está servindo ao Senhor, ou com alguém que já conhece a Bíblia há mais tempo, que é realmente um cristão dedicado. Então você deve tirar essas dúvidas quando elas surgem. A leitura, é claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia, então você precisará ler constantemente a sua Bíblia. Considere um dia perdido o dia que você não tocar na Bíblia, não ler a Bíblia. Considere esse dia perdido, porque a Bíblia é para ser lida todos os dias. Conscientize-se de que é preciso ler a Bíblia todo dia. Temos que comer esse alimento para não morrer de fome. Assim também precisa se alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar da palavra sagrada, a palavra de Deus. Memorização de versículos. Aí você vai, com o tempo, memorizar versículos bíblicos. Existem versículos que os cristãos mais antigos já memorizaram. João 3,16, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 119 e 105, que fala da lâmpada, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ela tem versículos maravilhosos que nós, com o tempo, memorizamos. Isso é bom. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é realmente guardar essa palavra de Deus no seu coração. Não só na mente, mas no coração. Porque no coração, quando você guarda a palavra de Deus, você fica mais preparado para enfrentar a tentação, né? Você deve orar constantemente, orar para crescer espiritualmente e permanecer firme aos pés do Senhor Jesus. Como estudar a Bíblia? Você deve estudar a Bíblia com auxílio de alguém, porque você está começando agora. Mas você pode também começar sozinho, com algum livro de apoio. Você pode passar por algum estudo sistemático, assim,
preparado para quem está começando. Então, outro passo que você deve dar para crescer é estudar a palavra de Deus de forma mais cuidadosa. Ler mais rápido que estudar, né? Mas estudar ajuda a pensar e a lembrar. Devem acompanhar você no estudo da Bíblia os seguintes materiais. É bom que você tenha esses materiais quando for estudar a Bíblia. Uma concordância bíblica, uma chave bíblica, um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa é bom, manual de temas bíblicos e um caderno de anotações com uma caneta ou um lápis para que você possa fazer suas anotações. Isso é muito importante. É preciso que você se dedique à meditação diária da palavra de Deus, selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus, e é bom que tenha um plano de estudo para que você dê esses primeiros passos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aí, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim diz o Salmo 1, que é o primeiro salmo. Então, ler, meditar dia e noite na palavra de Deus, isso é importantíssimo. A palavra de Deus, ela é regra de fé e prática para todos nós. É o nosso livro de orientação. A palavra de Deus sempre há de nos orientar todos os dias da nossa vida cristã. Então, você que é novo convertido, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa primeira aula. Esses primeiros tópicos aqui nós estamos passando para você que está dando os primeiros passos no discipulado. Seja bem-vindo à família de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa aplicar todo esse conteúdo bíblico, todo esse ensinamento bíblico à sua vida, para que você continue servindo ao Deus Todo-Poderoso e glorificar todos os dias esse Deus que lhe salvou e lhe trouxe para servir a Deus nesta igreja onde você está. Então, esta lição de hoje do discipulado, a lição de número 1, foi conhecendo a Bíblia. É uma lição sucinta, claro, não dá para nós conhecermos a Bíblia assim de uma vez, mas é passo a passo. A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. São livros inspirados por Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Todos os livros da Bíblia são importantes para nós, tá certo? Agora, o Novo Testamento, ele fala da nova aliança, a partir dos evangelhos, passando pelas cartas, até chegar ao Apocalipse, realmente se tratando da nova aliança, né? Dos tempos do Novo Testamento. Meu querido discipulado, meu querido irmão, irmã, que é novo convertido, está assistindo às aulas de discipulado, Deus abençoe a sua vida, que você possa permanecer. Ore sempre para que Deus te fortaleça. Não perca os seus cultos na igreja. É bom congregar, isso fortalece. É bom que você esteja sempre congregando na igreja, sempre que possível, tá certo? E a Bíblia Sagrada, ela vai ser sua companheira daqui até a volta do Senhor Jesus, tá bom? Deus em Cristo continue abençoando sua vida, que o Espírito Santo continue te fortalecendo. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa o teu servo, a tua serva, que está iniciando os primeiros passos no Evangelho. Segura em tuas mãos, fortalece de graça, para que ele se firme, Senhor, e seja um crente abençoado, servindo ao Senhor até o fim. Em nome de Jesus, pedimos as tuas bênçãos sobre todos e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.